A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado os Instantes Finais para seus familiares e amigos, a você que tem enviado a sua mensagem para nós através do WhatsApp do programa e a você que também tem compartilhado nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. E eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação de várias formas diferentes, né? Várias opções você tem. Além do canal de televisão, você tem dois canais no YouTube, o Rede Brasil Oficial e o IEADP Oficial. Você também tem o site www.iadpeplay.org.br e você tem a opção também do aplicativo Rede Brasil TV. São várias opções, são várias formas distintas, de forma que, mesmo se você não estiver em casa, você pode assistir do seu próprio celular. E se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, anote aí o WhatsApp do programa, 994661010, lembrando que o prefixo é 81. Bem, se você está assistindo ao nosso programa diariamente, você sabe que nós estamos estudando o livro do Apocalipse, versículo por versículo, esse livro maravilhoso que fala sobre a grande maioria do Apocalipse, né? Fala de eventos futuros, eventos escatológicos, coisas que ainda estão por acontecer. E nós já explicamos 16 dos 22 capítulos do livro. Eu gostaria de recapitular com aquela tela que nós temos aí todos os capítulos. Muito bem, abre essa tela por gentileza. Muito bem. Lembrando que você não vai encontrar essa imagem em lugar nenhum, porque é exclusiva aqui da Rede Brasil, né? Mas aí está uma síntese dos 22 capítulos do livro do Apocalipse. Nós já estudamos o capítulo 1, que é aquela visão do Cristo glorificado. Jesus aparece ali no meio dos 7 castiçais. Estudamos os capítulos 2 e 3, que são as 7 cartas escritas, enviadas às igrejas da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estudamos o capítulo 4, a visão do trono da majestade divina e mais 24 tronos. Estudamos também o capítulo 5, a visão daquele livro selado com 7 selos. Estudamos o capítulo 6, que fala sobre a abertura dos 6 primeiros selos. Estudamos o capítulo de número 7, que fala sobre os 144 mil judeus e sobre aquela multidão incontável e inumerável que havia saído da grande tribulação. No capítulo 8, nós temos a abertura do 7º selo e inicia o toque das trombetas, sendo que no capítulo 8 nós encontramos o registro das 4 primeiras trombetas. No capítulo 9 nós vimos o toque da 5ª, da 6ª trombeta. No capítulo 10, aquela aparição do anjo que apareceu a João trazendo um livro para que João comesse do livro e disse que João iria ainda profetizar para muitas nações. No capítulo 11, nós temos o toque da 7ª trombeta e também sobre as 2 testemunhas. Capítulo 12, este capítulo aí complexo, mas tão maravilhoso, que fala sobre esta mulher vestida de sol e esse dragão que queria tragar o filho desta mulher. Nós já explicamos que essa mulher é Israel, o dragão é Satanás e o filho desta mulher é o próprio Jesus. No capítulo 13, nós estudamos sobre as 2 bestas, a primeira que sobe do mar, capítulo 13, versículos 1 a 10, e a segunda besta que sobe da terra, capítulo 13, versículos 11 a 18, inclusive estudamos também sobre o 666. No capítulo 14, aquela visão de João dos 144 mil, agora estavam sobre o Monte Sião. Nos capítulos 15 e capítulo 16, que foram os últimos capítulos que nós estudamos, descreve exatamente as 7 pragas ou as 7 taças da ira divina. Pode trazer, por gentileza? Então, nós já estudamos 16 capítulos do livro. Eu espero que você esteja gostando da explicação do livro do Apocalipse. Apesar de ser um livro complexo, mas estamos fazendo o possível
para explicarmos versículo por versículo, né? Fazendo uso aí de imagens, de ilustrações, procurando, na medida do possível, facilitar a compreensão deste livro maravilhoso, né? E eu espero que você esteja sendo edificado, que você esteja crescendo espiritualmente, você esteja compreendendo a mensagem do livro do Apocalipse. Então, são 16 capítulos já estudados e hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 17. Abre a tela, por gentileza. Muito bem. Capítulo 17 fala sobre a visão da grande prostituta montada sobre a besta. Pode deixar essa tela aí por alguns instantes. Este capítulo 17 vai falar sobre a queda dessa prostituta, que na realidade trata-se de um sistema religioso. E eu já gostaria, pode trazer a tela, por favor? Eu já gostaria, né? Traga a tela, por favor. Isso. Eu já gostaria de iniciar mostrando a diferença, não é? Como é que a Bíblia descreve a igreja? Como uma virgem, como uma noiva que está sendo preparada para ser apresentada a um marido. Inclusive, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, no versículo de número 2, Paulo diz isso: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então veja que a igreja, ela é apresentada como uma virgem pura, está sendo preparada para ser entregue a Cristo, que será o seu esposo. Mas esta prostituta aí do capítulo 17, na realidade fala de um sistema religioso. Tudo nos leva a crer que trata-se de uma religião já antiga, de uma religião milenar, que no decorrer dos séculos, no decorrer dos milênios, tem influenciado a humanidade com suas heresias, com seus falsos ensinos, e que haverá, durante o governo do anticristo, uma espécie de crescimento ainda maior desta religião, porque tudo nos leva a crer que essa religião ela vai ser uma espécie de movimento ecumênico, ela vai reunir várias religiões do mundo, e isso ocorrerá principalmente durante o governo do anticristo. Então eu gostaria já de antemão explicar que essa prostituta que está montada sobre essa besta, a besta você já sabe quem é, que é o anticristo. Nós estudamos lá no capítulo de número 13. Tanto fala, o capítulo 13 do Apocalipse, versículos 1 a 10, tanto fala do governo do anticristo, como da pessoa do anticristo. E esta mulher, que ela é descrita aí como uma prostituta, na realidade não é uma mulher no sentido literal. Assim como a prostituição também não é no sentido literal, é no sentido simbólico. Então esta mulher representa na realidade um sistema religioso. Tudo leva a crer que será no futuro uma espécie de movimento ecumênico e que ela está montada sobre a besta. O que significa dizer que durante os 7 anos de tribulação, durante o governo do anticristo, haverá uma harmonia, haverá uma união da igreja com o Estado. Claro, dessa religião, é melhor dizer, não vamos dizer igreja, desta religião com o Estado, de forma que um vai influenciar o outro. O fato de esta mulher estar montada na besta, fala que ela vai exercer influência, é como se ela estivesse dominando, guiando ali aquela besta. E ao mesmo tempo a besta também estivesse sendo influenciada. Então haverá uma influência muito grande. E se você já está acompanhando a explicação do livro, você sabe disso. Nós já falamos várias ocasiões aqui que haverá uma tríade satânica que vai dominar o mundo durante os 7 anos de tribulação. E quem é essa tríade satânica? Muito bem. Primeiro é Satanás, que é o dragão, depois o anticristo, que é o líder político, juntamente com o falso profeta, que será o líder religioso. Então, durante os 7 anos de tribulação, haverá uma implantação de um governo único no mundo. Então, tudo leva a crer
que haverá uma moeda única, que as pessoas serão convocadas, vamos dizer assim, a humanidade será convocada para participar desse sistema político, econômico, financeiro, e também as pessoas serão convocadas, convidadas, e por que não dizer até obrigadas a participar desse sistema religioso durante os 7 anos de tribulação. Então, na realidade, o capítulo de número 17 do livro do Apocalipse, ele tem 18 versículos. Claro, não vamos explicar todos em um só programa, de uma só vez, para não corrermos o risco de explicarmos de forma apressada e você não ter a compreensão do assunto. Você sabe disso. Existem textos que nós falamos de forma mais rápida e existem textos que nós falamos de forma mais compassada, dependendo da complexidade e da extensão do assunto, claro. Então, quando o texto é mais simples, nós falamos de forma mais rápida. Quando o texto é mais complexo, nós explicamos de forma mais compassada, porque o nosso objetivo é que você compreenda. Mas abre essa imagem mais uma vez. Eu quero parabenizar mais uma vez a equipe de artes da Rede Brasil por esta imagem maravilhosa. E eu posso dizer que o programa sem essas imagens se tornaria mais difícil, mais complexa a compreensão do assunto. E eu quero parabenizar aqui a equipe de arte da Rede Brasil. Então, vamos ver quem é esta prostituta, quem é esta mulher que está montada sobre a besta e o que é que a Bíblia descreve. Nessa visão que João teve, não é? Essas muitas visões que João teve, João viu coisas lá no céu, ele viu coisas aqui na terra, não é? Foram várias experiências, não é? Não pense você que foi uma única ocasião que João teve todas essas visões. Não, eu não sei dizer o tempo, se isso durou dias, semanas, meses ou até anos. Eu não sei dizer isso, nós vamos conversar com João e ele vai explicar direitinho para nós quando nós chegarmos lá. Mas eu posso te garantir que não foi uma visão única. Foram várias visões, várias aparições, né, de seres angelicais e visões que João teve e ele escreveu neste livro para que nós pudéssemos compreender, para que nós pudéssemos entender aquilo que vai ocorrer no futuro. É claro que eu sempre aviso aqui, eu sempre faço questão de dizer que tem muitas dessas profecias que nós só vamos, que as pessoas, é melhor dizer assim, só vão conhecer perfeitamente, completamente, quando elas se cumprirem. Claro, quem estiver na terra durante o período da grande tribulação vai ter uma visão mais detalhada, vai ter uma compreensão mais detalhada dessa profecia. Mas pelo menos, lendo o texto, nós temos uma ideia daquilo que vai ocorrer no futuro, de acordo com a palavra de Deus. Vamos para o texto bíblico. Se você estiver com a sua Bíblia, é muito importante que você esteja com a sua Bíblia, que você esteja com o seu caderno de anotações, até porque nós não vamos nos prender só ao texto do Apocalipse, capítulo de número 17. Nós vamos estar mencionando aqui outras referências, estaremos lendo outros textos bíblicos e você poderá anotar aí ou ler na sua própria Bíblia. Se você está em algum local que não é possível ter uma Bíblia, se você não dispõe de uma Bíblia, bem, para facilitar, a equipe de arte preparou os textos com as imagens para que você possa acompanhar a leitura do texto e ao mesmo tempo olhar as imagens. Claro, são imagens meramente ilustrativas, é bom lembrarmos isso, apenas para termos uma ideia daquilo que João viu nas suas visões lá do Apocalipse. Vamos abrir a Bíblia agora, capítulo de número 17, versículo 1. Vejamos o que diz a palavra de Deus. No versículo 1 diz: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me... Bem, mais uma vez eu quero fazer menção das muitas aparições dos seres angelicais no livro do Apocalipse. Os seres angelicais são descritos aproximadamente 70 ou 71 vezes nos 22 capítulos do livro. Esta é uma das características da literatura apocalíptica, que é tão comum no livro de Daniel e no livro do Apocalipse. As visões, as aparições dos seres angelicais. Embora que a maioria das aparições dos anjos no livro do Apocalipse sejam para
estarem executando o juízo divino, como os 7 anjos que tocam as trombetas, ou os 7 anjos que derramam o cálice da ira de Deus, mas em algumas ocasiões eles também aparecem como mensageiros, trazendo mensagens, trazendo anúncios, como é o caso deste anjo. Ele era um daqueles 7 que nós estudamos das semanas anteriores, que derramaram as pragas ou as taças da ira de Deus sobre a terra, lembra disso? Então, um desses anjos aparece a João e convida João para mostrar a queda dessa grande prostituta. Vamos abrir o texto mais uma vez, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, detalhes, as taças já foram derramadas, não é? E falou comigo dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. 2 coisas eu quero chamar a atenção aí. Primeiro, essa condenação aí é uma espécie de um julgamento e é uma espécie também de castigo divino. Nós, no livro do Apocalipse, olha, é inevitável nós lermos o livro do Apocalipse sem falar sobre castigo, sem falar sobre juízo, sem falar sobre julgamento. Até porque nós já vimos em programas anteriores que Deus não é impune, Deus não comete impunidade. Os juízes da terra podem cometer impunidade. Aqui na terra, alguém pode deixar de ser julgado e condenado pela justiça terrena, mas de Deus não. Então, no tempo oportuno, Deus executa, Deus exerce juízo, Deus exerce julgamento. Então, nós vamos perceber que essa prostituta, que na realidade é um sistema religioso que existe há milênios, mas que será ainda, vai crescer ainda mais, porque vai se tornar, tudo leva a crer, uma espécie de movimento ecumênico no futuro. Então, vai chegar o tempo do juízo. Nós vamos observar que esse sistema religioso que difundiu heresias, falsos ensinos, que conduziu as pessoas à idolatria, vai chegar o tempo de Deus exercer juízo. Então, essa palavra condenação, quando o anjo diz a João, vem, eu vou mostrar a condenação dessa prostituta, e na realidade está falando de quê? Do julgamento e do juízo de Deus sobre esta religião. Inclusive, tanto os capítulos 17 quanto os capítulos 18 fala exatamente da condenação de Babilônia. Sendo que no capítulo 17 nós entendemos que trata-se de um sistema religioso e no capítulo 18 fala de uma cidade, no sentido literal, que não é a mesma Babilônia lá de Nabucodonosor, não cremos nisso, mas onde será a sede do governo do anticristo no futuro, durante o período da grande tribulação, durante o governo do anticristo. E o texto diz ainda que essa prostituta está assentada sobre as muitas águas. E o próprio texto é autoexplicativo. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode ler, por favor, no capítulo de número 17 e o versículo de número 15. Veja o que o texto diz. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então nós vamos perceber que essas muitas águas em que a prostituta está sobre ela, não é? Juntamente com a besta, trata exatamente das nações, fala dos povos que no passado foram influenciados por essa religião e principalmente no futuro, quando houver essa espécie de movimento ecumênico, essa religião mundial que vai influenciar a humanidade a adorar o anticristo. Por falar nisso, eu quero ler mais uma vez, capítulo de número 13, versículo de número 15, diz assim, e foi-lhe concedido, isso está falando do falso profeta, do líder religioso, capítulo 13, versículo 15, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então observe que esse sistema religioso, ele vai obrigar que as pessoas
participem daquele culto de adoração à imagem da besta, como ocorreu no passado durante o Império Romano. Quando nós estudamos as 7 cartas escritas às igrejas da Ásia Menor, nós estudamos isso, que grande parte daquelas cidades, os cristãos eram perseguidos, e por que eram perseguidos? Exatamente pelo fato de não participarem do culto ao imperador. Então, não é simplesmente uma religião que vai estar adorando ídolos, imagens, não, é muito mais do que isso. Haverá uma espécie de obrigatoriedade, de imposição. Tanto no aspecto político, as pessoas serão obrigadas a ter a marca da besta, para que possa viver como um cidadão, para que possa ter documentos, para que possa trabalhar, para que possa comprar, para que possa vender, andar de ônibus, de metrô, etc. e tal. E no aspecto religioso não será diferente. Então, no início do governo do anticristo, pelo menos assim nós cremos, onde haverá uma falsa paz, então as pessoas viverão em paz. É possível, inclusive, que um dos grandes feitos do anticristo seja trazer um pacto de paz entre as religiões monoteístas. Mas depois haverá uma espécie de uma obrigatoriedade para que as pessoas tanto aceitem aquela forma de governo, aquele plano de governo, quanto também as pessoas aceitem essa religião de forma obrigatória. E as pessoas, claro, que conhecem a palavra de Deus, que vão ouvir a mensagem do reino milenial pregada pelos 144 mil judeus, que vão estar cientes que Cristo vai voltar depois da grande tribulação para implantar o reino milenial, claro que as pessoas não vão querer participar dessa religião. E o que vai acontecer com elas? Isso mesmo, essas pessoas serão perseguidas e mortas, conforme capítulo 13, versículo de número 15. Então, volte mais uma vez, só vou reler o versículo 1 que nós já explicamos. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo. Falou com quem? Com João. O que foi que ele disse? Vem, vou te mostrar, mostrar-te-ei a condenação, ou seja, o julgamento, o castigo da grande prostituta, ou seja, desse sistema religioso que está assentado sobre as muitas águas, ou seja, um sistema religioso que está sobre muitas nações, espalhado por muitas nações, disseminando heresias e falsos ensinos. Pode passar o texto, por favor. Versículo 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra. Traz a tela, por favor. Então, primeiro, eu gostaria de reforçar, traz a tela, por favor. Eu gostaria de reforçar uma informação que nós já dissemos no início do programa. Esta prostituta não é uma mulher no sentido literal. E esta prostituição, ela não é no aspecto literal. Não envolve união física. Não, não é nesse sentido. Quando lemos a Bíblia, nós vamos perceber que as heresias, os falsos ensinos, o que é uma heresia? São ensinamentos deturpados, diferentes do que ensina a Bíblia Sagrada. Então, a disseminação de heresias, de falsos ensinos, de falsas religiões, é descrito nas páginas da Bíblia como uma prostituição. Se você dispõe de uma Bíblia, nós vamos ler alguns versículos. Por exemplo, Isaías, capítulo 1, versículo 21. Isaías foi um profeta que profetizou por volta do ano 700 a.C. e ele profetizou para o povo judeu. Isaías combateu, condenou o pecado da idolatria do povo judeu. E essa idolatria, ela é chamada de prostituição. Capítulo 1, versículo 21 diz assim: como se fez prostituta a cidade fiel. Então, isso aqui não é no sentido literal. Não é que Jerusalém se tornou uma prostituta, claro que não. Qual é a interpretação do texto? É que o povo judeu, nos dias de Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo,
estava adorando ídolos, imagens de escultura, estava adorando outros deuses, estavam influenciados por outras religiões. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando Deus falou com Josué, deu a ordem a Josué de quando conquistar a terra de Canaã, matar todos os moradores, todos os cananeus, jebuseus, amorreus deveriam morrer. E por que um Deus tão bom, tão misericordioso deu uma ordem dessa? É simples. Deus havia dito a Abraão, lá no capítulo 15, versículo 13 de Gênesis, Deus havia dito assim a Abraão: olha, Abraão, essa terra será sua, mas a quarta geração tornará para cá, porque o cálice da medida dos amorreus ainda não está cheio. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: Abraão, se eu der essa terra a você hoje, eu estou sendo injusto. Mas haverá um tempo em que esses povos que moram aqui vão pecar tanto, que o cálice da medida do pecado dele vai transbordar. Então, daqui a 4 gerações, eu vou ter que exercer juízo, eu vou ter que destruir esses povos. Então, Abraão, quando eu destruir, então os seus descendentes virão para cá. Então, quando Josué conquista Canaã, havia chegado o período do juízo, do julgamento, do castigo. E o que é que eles deveriam fazer? Matar todos os moradores. Porque tanto estavam executando o juízo de Deus, por causa dos pecados daqueles povos, como também estavam tendo a oportunidade de habitar numa terra e eles não receberiam influência de outros povos. Mas, infelizmente, Josué não cumpriu na íntegra com a sua missão. Conquistou a terra, mas deixou alguns povos habitando lá. Se você ler os primeiros capítulos do livro dos Juízes, você vai perceber isso. Você vai perceber que os judeus, os israelitas, melhor dizendo, eles conquistaram a terra, mas fizeram pacto, fizeram aliança, não mataram todos os povos. E o que foi que aconteceu? O pior aconteceu. É que aqueles povos influenciaram o povo de Israel. Deus havia dito desde os tempos de Moisés que eles não deveriam dar as suas filhas para outros povos, nem tomar as filhas de outros povos para seus filhos. Deus queria um povo que não se misturasse com outras nações. Até porque você sabe disso. Seria de Abraão, de Isaac, de Jacó que viria o Messias, que viria o Salvador do mundo. Então, pelo fato de Israel não cumprir a sua missão, não matar todos os cananeus, o que aconteceu? Fizeram pacto, fizeram alianças, se uniram, casaram, tomaram as filhas dos cananeus para os seus filhos, deram as suas filhas para os filhos dos cananeus. E o que aconteceu? Eles foram influenciados e tornaram-se idólatras. Os pecados mais comuns do povo judeu: incredulidade, murmuração e idolatria. Não são os únicos. Houve outros pecados, mas esses 3 foram os que mais se destacaram. Então, por esse pecado de idolatria, da adoração a outros deuses, a outros ídolos, as 12 tribos foram para o cativeiro, sendo que 10 tribos foram levadas pela Assíria por volta de 722, foram espalhados para outras terras. Isso está no segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24 em diante, você vai ler sobre isso. Que a Assíria tirou os israelitas da sua terra, das 10 tribos, espalhou para outras nações e trouxe pessoas de outras nações para habitar lá em Israel. Só que nessa época o povo judeu ainda estava guardando a palavra de Deus e não foram levados por Senaqueribe. Deus mandou um anjo e matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Mas o que acontece? Cerca de 100 anos depois, por volta do ano 600, o povo judeu cometeu os mesmos pecados que o povo de Israel. E aí, o povo que estava dominando o mundo, eram os caldeus ou os babilônicos. E aí Nabucodonosor invade Jerusalém e leva em 3 levas os judeus para a Babilônia. E eles só retornaram
por causa de uma promessa que Deus havia feito, que Israel não iria ser destruída e que o Messias iria nascer lá em Belém da Judéia. Então, nos dias de Ciro, o persa, então foi que Deus autorizou o retorno do povo judeu. Ciro mandou que o povo judeu retornasse para restaurar o templo, para restaurar o culto e para restaurar os muros de Jerusalém nos dias de Zorobabel, de Esdras e de Neemias. Então nós vamos perceber que nos livros proféticos, eu vou ler 3 textos, no livro de Isaías, no livro de Jeremias, no livro de Oséias, além de outros, nós vamos perceber que o pecado da idolatria, da adoração a outros deuses, a outros ídolos, é descrito como sendo um pecado de prostituição ou de adultério. Vamos voltar ao texto que estávamos lendo, Isaías capítulo de número 1, versículo de número 21. Pode trazer a tela, por favor. Isaías ainda, capítulo 1, versículo 21. Como se fez prostituta a cidade fiel. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Isaías, como o povo judeu que habita em Jerusalém se tornou idólatra, pagão. Diz assim, ela que estava cheia de retidão. Por quê? Porque nos dias que Senaqueribe e a Assíria invadiu as terras de Israel, Judá não estava contaminada ainda. A justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua praça se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água. Então, Deus estava aqui através de Isaías combatendo o pecado do povo judeu. No texto de Jeremias, capítulo 3, versículo 9, é mais específico. Eu faço questão de ler esse texto para que você entenda que essa prostituta do capítulo de número 17 do livro do Apocalipse não é uma prostituta no sentido literal, aquela mulher que recebe dinheiro em troca de sexo. Não, não é isso. Fala de um sistema religioso. Apocalipse, capítulo de número... Não, desculpe. Jeremias, capítulo 3, versículo 9, diz assim. Deixa eu ler os versículos 8 e 9. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, observe, está falando aqui de adultério, mas vamos ler. A rebelde Israel despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Vi que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. Que coisa interessante. Deus estava dizendo aqui que havia dado carta de divórcio a Israel, às 10 tribos, e que o povo judeu cometeu o mesmo pecado. Isso por volta do ano 600 antes de Cristo, né? Eu vou ler mais uma vez, é muito interessante esse texto. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, no caso aqui as 10 tribos, despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Deus disse assim, olha, me divorciei. Eu deixei que eles fossem espalhados, fossem levados para outras terras, por causa dos seus pecados. Aí diz, vi que a leivosa Judá, sua irmã, né, que também faz parte da descendência, da semente de Abraão, Isaac e Jacó, não temeu, mas foi-se também, ela mesma se prostituiu. Aí veja o versículo 9, e sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com um pedaço de madeira. Veja que essa prostituição aqui não é aquele ato sexual entre um homem e uma mulher em troca de dinheiro, não. Aqui é no sentido de religião, religioso, de idolatria. Adulterar com a pedra, o que é? Fazer deuses de pedra, adorar ídolos, adorar imagens. E adulterou com o quê? Com um pedaço de madeira. O que é isso? Fazer ídolos de madeira. Então o povo judeu aprendeu as práticas daqueles povos e adoraram a Baals, a Baalins, a Astarote e a outros deuses que haviam ali entre os cananeus. E o que é pior, além de adorarem aqueles deuses, além de participarem das suas festas mundanas, sabe o que era que eles faziam? Quando Deus abençoava a terra, mandava chuva,
a terra tornava-se produtiva, eles colhiam do fruto da terra. Sabe o que eles faziam? Eles iam agradecer aos Baals, aos Baalins, os produtos, a novidade da terra. Então, como se não bastasse eles estarem transgredindo aquilo que Deus deixou bem claro na lei. Você sabe disso. Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5. O primeiro mandamento na lei. Ouve, ó Israel, não terás outros deuses diante de mim, não é? Capítulo de número 5, versículo de número 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem na terra, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Veja o que Deus disse. Você pode procurar na sua Bíblia, independente da sua religião. Observe que nós estamos lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Veja o versículo 9. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, o primeiro mandamento na lei: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E o povo de Israel sabia disso, porque quando saíram lá do Egito, que estavam lá na península do Sinai, Deus deu os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. E 40 anos depois, quando o povo estava prestes a conquistar a terra de Canaã, aí Deus mais uma vez usa Moisés para relembrar a lei. Aí é Deuteronômio capítulo 5. Então, tanto a geração que saiu do Egito, quanto a geração que conquistou Canaã, tiveram a oportunidade de ter conhecimento da palavra de Deus. Deixa eu ler ainda Oséias capítulo 2, versículo 5. O livro de Oséias é o livro mais dramático da Bíblia, não é? Interessante a história de Oséias, aquele homem que casou-se com uma mulher que se tornou-se adúltera, que foi em busca dos seus amantes, e na realidade aquele casamento é literal, mas que Oséias representa Deus, e Gomer, sua mulher adúltera, representa o povo de Israel. Como Deus levantou os profetas, e o povo judeu não ouviu a palavra de Deus através dos profetas, Deus fez com que eles visualizassem, eles vissem o seu pecado como era tão grande. Então Deus fez com que Oséias, mesmo sendo um homem justo e temente a Deus, se casasse com uma mulher que se tornou prostituta, que foi em busca dos seus amantes. Deus fez com que Oséias casasse com essa mulher para que as pessoas vissem com os seus próprios olhos o tamanho do pecado que eles cometeram contra Deus. Então, no capítulo de número 2, versículo 5 do livro de Oséias, diz: porque sua mãe se prostituiu. Claro, aqui é no sentido literal. Oséias está dizendo a seus filhos, Loruama, Loami e Jezreel, que Gomer havia adulterado. Mas no sentido figurado ou espiritual, representa o povo judeu. Aí diz: sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. O povo judeu estava agradecendo aos ídolos, aos deuses pagãos, as bênçãos que Deus estava dando para eles. Então, volte mais uma vez, por gentileza, o capítulo 17, versículo 2, só para a gente concluir o programa. Aí diz: com a qual se prostituíram os reis da terra. Então já dissemos que essa prostituição não é no sentido literal, o envolvimento físico entre duas pessoas, não. Está falando de uma prostituição espiritual. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, traz a tela, por favor. Que prostituição é essa? Prostituição religiosa ou espiritual. E esse vinho da prostituição, o que é? Heresia, falsos ensinos, doutrinas antibíblicas que vão de encontro aos princípios estabelecidos na palavra de Deus.